a Congrade, toda a equipe aqui, a gente pensou em uma atividade que pudesse, assim, ao mesmo tempo trazer conteúdo, trazer toda uma aproximação inicial ao que é o Plagedere, esse curso, as potencialidades, a gente também, enfim, transformar isso num momento festivo, né? E foi por isso, então, que nós resolvemos convidar o professor Paulo Vaquil, tá? Eu até vou pegar a cola aqui, tá? Que se vocês forem olhar o lado dele, é impressionante, assim, né? No sentido de, enfim, tamanho não é documento, mas assim, né? Trata-se de um professor do programa do Departamento de Economia e Relações Internacionais, tá? Ele é agrônomo de formação, né? E tem mestrado em Economia Rural e doutorado em Economia Agrícola pela Universidade de Wisconsin, tá? E atualmente, então, ele é professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dos cursos de agronomia, veterinária, medicina veterinária, zootecnia e também aqui do Plagedere, né? Também no pós-graduação, ele dá aula no PGDR, no Desenvolvimento Rural, e também no curso de agronegócio aqui da universidade, né? E o convite ao professor é que, bom, além dessa trajetória aí, que eu diria irretocável, e né, muitas publicações, muitas pesquisas, ações aí que versam sobre pobreza, sobre, mais recentemente, sobre a pecuária familiar aqui no Rio Grande do Sul, sobre a agroindústria familiar, que são, né, uma boa parte dos temas contemplados aqui nesse curso. Ele foi um dos coordenadores em edições anteriores do Plagedere, está no Plagedere desde o início, né? E pode ser que, assim, se tem alguém que conhece o Plagedere, é o professor Vaquil. Assim, né? Seja, assim, sua trajetória de pesquisa, conhecimento de causa, poderíamos dizer, mas, assim, por acompanhar como coordenador, como professor, como pesquisador e, sobretudo, como pessoa, assim, né? Porque eu acho que conduzir um curso, estar à frente aqui de um curso, mas estar envolvido com o curso envolve, sim, passagem de conhecimento, aspectos técnicos, né, como o Plagedere se propõe, mas também exige muito essa sensibilidade e essa habilidade de lidar com as pessoas, né, desde de uma gestão, né, pessoal, de conflitos, mas, sobretudo, né, essa sensibilidade para entender o que é a realidade, especificamente no nosso caso, do rural, né, e apontar essas necessidades, né, porque o rural, acho que no Rio Grande do Sul é diferente do rural de outros estados, outras regiões, mesmo dentro do Rio Grande do Sul nós vamos ter essa diversidade. E é disso que a gente se propõe, né, enquanto Plagedere. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar, então, o professor Paulo Vaquil aqui para a gente poder ouvir um pouco da sua trajetória, do que ele preparou aí para nós. Tá? Muito obrigada, professor. Bom, gente, eu quero começar agradecendo a Rumi pelo convite. Rumi, mais especificamente, por estar na coordenação do curso, dessa nova edição, agora que começamos. Mas eu quero agradecer a toda a comissão coordenadora do curso, né, e os professores envolvidos, porque esse é um momento que eu considero extremamente importante. Uma aula inaugural não é só uma aula inicial. É uma aula que também tem que ser de motivação para aqueles que estão entrando no curso e não sabem bem no que é o curso. A minha percepção é que o Plagedere, nessa longa trajetória, já veio conquistando espaço, conquistando reconhecimento, mas a grande maioria das pessoas não sabe. Primeiro, essa sigla, Plagedere, o que ela tem a ver com
um curso de bacharelado em desenvolvimento rural. Como é que ela foi construída ao longo dessa trajetória, né? Segundo, o que a gente trata no curso? Por que a gente está aqui? Desenvolvimento rural. Mas, afinal de contas, o que é desenvolvimento rural? O que nós vamos discutir ao longo, talvez, de 4 anos? Será que tem tanto conteúdo assim para tratar de temas do rural? Eu estava aqui conversando com a professora Daniela, antes da gente começar. A professora Daniela vai trabalhar com vocês logo numa primeira disciplina de introdução ao desenvolvimento rural. Mas eu venho trabalhando com a professora Daniela talvez há quase 20 anos, durante o mestrado, o doutorado. Em alguns momentos, conversando, e não foi só com ela, mas também com outros colegas, professores, com alunos na pós-graduação, várias vezes a gente pergunta, mas afinal, o que é desenvolvimento rural? Será que a gente sabe, hoje, depois de 4 edições já completas, entrando agora numa 5ª edição do PLAGEDER, depois de 25 anos de atuação da pós-graduação em desenvolvimento rural, será que a gente sabe? E eu já vou antecipar para vocês a minha opinião. Eu não sei se eu sei o que é desenvolvimento rural. Eu não tenho um conceito único, eu não tenho aqui uma receita. Então, para todos aqueles que estão ingressando agora, esperando aprender uma receita para, ao final do curso, saber promover o desenvolvimento rural, eu acho que vocês vão sair talvez frustrados. Mas para aqueles que esperam vir fazer uma discussão, buscar conhecimentos, para ter diferentes posicionamentos, e principalmente, como a professora Rumi comentou agora, o rural do Rio Grande do Sul é diferente de outros estados. Ou mesmo dentro do Rio Grande do Sul, nós temos realidades muito diferentes. Eu acho que esse é o principal ponto. Reconhecer a diversidade do mundo rural. E entender que não existe uma receita, que não existe um modelo de desenvolvimento que seja único e que seja plausível para todo mundo rural. Então, a minha fala, né, como a Rumi me apresentou, eu sou agrônomo, formado aqui na URGS mesmo, e logo que eu me formei, isso já se vão quase 40 anos, eu fui trabalhar. Formado, egresso de uma universidade pública, qualificado, eu fui trabalhar. E trabalhando durante 3 anos no campo, é que eu me dei conta das minhas limitações. Eu me dei conta que eu tinha aprendido muita coisa na faculdade, mas o que eu sabia era pouco para enfrentar problemas que eu passei a vivenciar. E depois de 3 anos trabalhando, é que eu voltei para a universidade, então, para fazer a pós-graduação. Naquela época, nós não tínhamos aqui programas interdisciplinares, como é o PGDR e como também se propõe aqui o PLAGEDER. Então, na época, eu fiz o meu mestrado e depois o doutorado em área de economia rural. E eu acho que foi uma contribuição muito grande na minha formação, porque eu não deixei de ser agrônomo. Eu não nego as minhas origens, mas eu busquei uma complementação numa outra área do conhecimento. E eu acho que isso me ajudou muito a entender melhor os problemas do mundo. Então é um pouco disso que eu quero tratar aqui com vocês. Então eu comecei aqui perguntando o que nós estamos fazendo aqui. Que curso é o PLAGEDER? Por que foco no desenvolvimento rural? Bom, o que nós estamos fazendo aqui? Uma aula inaugural. O pessoal fez o vestibular, fez o processo seletivo, foi selecionado e está aqui, talvez, por obrigação. A aula inicial, a aula de abertura.
curso é esse? Bacharelado em Desenvolvimento Rural. Talvez seja o único curso no Brasil com esse nome, com esse direcionamento. Existem outros cursos próximos, com outros olhares sobre desenvolvimento, ou com outros olhares sobre o rural. Mas, com esse nome, Bacharelado em Desenvolvimento Rural, é um curso único no Brasil. E o que nós, então, vamos trabalhar nesse curso? Porque esse olhar direcionado para o mundo rural. Rumi, passa para mim. Então eu provoco aqui alguns de vocês, até para dizer, alguns estão aqui não porque é o Plagedel, mas porque tem a oportunidade de fazer um curso superior, gratuito, numa universidade federal. Não escolheram o Plagedel, mas viram uma oportunidade de cursar nos seus respectivos polos um curso oferecido por uma universidade federal. Outros podem estar aqui porque o curso da URGS. A URGS é uma instituição com grande reconhecimento pela qualidade de ensino, pela diversidade de cursos que oferece na graduação, na pós-graduação, é reconhecida como uma das melhores universidades do país. Então, alguns podem ter escolhido fazer um curso gratuito de uma universidade federal. Outros já direcionando porque é um curso da URGS, com esse reconhecimento. Mas tem gente que está aqui porque escolheu o Plagedel. Porque teve indicação de alguém que já cursou o Plagedel em alguma edição anterior, algum amigo, algum familiar, algum conhecido, que pode ter indicado. Eu recebi também, por méritos da nossa secretaria, o perfil dos alunos que estão ingressando agora, e eu vi que tem vários que já estiveram matriculados em edições anteriores do Plagedel. Então, se estão agora de novo, é porque já conhecem e buscam agora, então, completar os seus estudos. Então, talvez essa indicação aqui seja até própria de quem já esteve matriculado nas edições anteriores. Talvez tenha até alguns curiosos. Não sei bem o que é o Plagedel, mas eu vou, por curiosidade, ver e, de repente, eu até vou gostar. Então, eu acho que são possibilidades aqui para responder do porquê que nós estamos aqui. Porque é gratuito, porque é da URGS, porque teve indicação ou por curiosidade. E eu imagino que poucos estão aqui porque têm interesse e têm convicção. Eu acho que são poucos os que pesquisaram o que é o Plagedel, a estrutura, as disciplinas que são oferecidas, os professores que vão trabalhar, os conteúdos e as atividades que são desenvolvidas. Eu acho que a grande maioria dos alunos que estão ingressando se enquadram nas 4 primeiras possibilidades e são poucos aqueles que têm essa convicção de ter feito uma escolha pelo Plagedel. Comigo. Mas não me interessa quais são as razões. Eu acho que todas são legítimas, porque é um curso gratuito, porque é da URGS, porque tem qualidade, porque tem só curiosidade. São todas razões pertinentes, legítimas. E eu quero dizer para todos que sejam bem-vindos, quaisquer que sejam as razões, vocês vão ser bem acolhidos e vocês vão tratar de temas ligados ao desenvolvimento rural. Mas aí vem a pergunta, que eu estava provocando antes. Afinal, o que é desenvolvimento rural? Mesmo para aqueles que têm a convicção, que têm o interesse, que pesquisaram o que é o curso, será que a gente sabe o que é desenvolvimento rural? Como eu dizia antes, nós já tivemos 4 edições. 2 como tecnológica e 2 como bacharelado. E nós já passamos por 25 anos de atividade da pós-graduação, o programa de pós-graduação em desenvolvimento rural. 1/4 de século, é muito tempo.
Nós já formamos, sei lá, 500 ou 600 alunos no PlaGDR, entre tecnológico e bacharelado. Nós já formamos quase 500 mestres e doutores em desenvolvimento rural. É muito tempo, é muita formação. Mas será que a gente, ao longo desse tempo todo, descobriu o que é o desenvolvimento rural? Será que a gente tem esse modelo? E a minha resposta é não, não temos um modelo. Mas temos sim olhares sobre este processo e olhares que também mudam ao longo do tempo. A minha visão, há 20 anos atrás, era diferente da visão que eu tenho hoje. Porque o mundo mudou. Porque os problemas do planeta, porque os problemas locais mudaram. Então nós vamos lidar, assim, com diferentes escalas, desde a escala global até uma escala local. E os problemas são muito diferentes. E, portanto, não vai ter uma solução, não vai ter uma receita, não vai ter um modelo. Por que a gente tem ainda tantos desafios, com tantos egressos, mestres e doutores, ou os bacharéis e tecnólogos em desenvolvimento rural, com tanta gente formada? Como é que a gente não resolveu ainda todos os problemas do mundo rural? Tantas pesquisas feitas. Novos problemas surgiram. E os velhos ainda muitas vezes permanecem. Então, qual é o perfil de profissional que a gente quer formar? Não é um profissional que saiba o que é o desenvolvimento rural, mas que possa pensar sobre este processo. Que tenha uma visão crítica, que questione o que está acontecendo no mundo. Para que possa, sim, buscar as mais diversas soluções, saídas, ou até os mais diversos modelos. Mas não um único, não uma única saída, porque nós não temos isso. Vamos adiante. Então, para a gente entender um pouco o que nós vamos fazer ao longo do curso, ao longo de 4 anos, tratar com desenvolvimento rural. E eu aqui quero discutir rapidamente esse olhar de desenvolvimento como um processo e o rural como um espaço. Para que depois a gente possa, então, juntar o desenvolvimento rural como um processo que acontece ao longo do tempo num determinado espaço. Desenvolvimento como processo. A gente vai no dicionário, a gente vai no Google e procura o que é desenvolvimento. Tem as mais diferentes definições. Desde a mais básica. Desenvolver é tirar o envolvimento. Vem do inglês, o termo develop, tirar do envelope. Então, a ideia inicial que eu quero trazer é que quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente quer tirar aquilo que nos limita, aquilo que nos restringe, aquilo que nos envolve. Abrindo possibilidades. Eu acho que esse é um primeiro conceito interessante da gente pensar. No sentido de transformar, mudar, evoluir. Não é apenas desenvolver no sentido de ter mais, mas talvez de ter algo melhor. Então, pensar em transformar, mudar, evoluir, promovendo algo melhor. Bom, mas isso ainda está muito genérico. O que é melhor? Melhor é subjetivo. Pode ser melhor para um, mas não para outro. Transformar nem sempre é transformar em algo melhor. Muitas vezes a gente transforma e piora as coisas. Então está muito aqui genérico, mas é isso que aparece na literatura quando a gente busca o termo desenvolvimento. Mas uma coisa que eu quero enfatizar é que é um processo que ocorre ao longo do tempo. Não é algo estático. Não é algo que está dado. É algo que muda ao longo do tempo e é por isso que talvez a gente nunca chegue a um consenso do que é desenvolvimento, porque também é um conceito
e mundo. Então, essas aqui são algumas ideias iniciais. Vamos adiante. Quando a gente começa a ler mais sobre desenvolvimento, a gente começa a encontrar um termo que foi dominante até meados do século XX, era entender desenvolvimento como crescimento, como aumento da produção, aumento da renda. Os países desenvolvidos eram os países mais ricos. As regiões mais desenvolvidas, aquelas regiões mais produtivas. Desenvolvimento como sinônimo de geração de riqueza. Isso dominava na literatura até meados do século XX. Com mudanças tecnológicas muito mais rápidas, acentuadas nessas últimas décadas, o desenvolvimento começou a ser visto de outras formas. Como um processo de adoção de novas tecnologias, como melhoria de infraestrutura, acesso à informação, melhores estradas, melhores condições de moradia. Bom, já é um olhar diferente da simples geração de riqueza. Mas ainda é insuficiente. Desenvolvimento como um processo de redução de desigualdades, como um processo de alívio da pobreza. Porque na visão anterior, quando a gente cresce, se esse crescimento é concentrado nas mãos de um, o restante não melhora. Agora, nós podemos ter desenvolvimento mesmo sem crescer, apenas com redução de desigualdades. Essas são visões diferentes, muitas vezes até conflitantes. Mas são visões que merecem atenção. Melhoria das condições de vida, acesso à educação, acesso à saúde, pode ter relação, sim, com visões anteriores. À medida que a gente cresce, à medida que a gente melhora a infraestrutura, a gente melhora também acessos. Mas não é um processo dado, linear. Então, aqui são diferentes formas de olhar para esse processo ao longo do tempo. Pelo lado da produção, ou da renda, ou das riquezas, pelo lado das tecnologias, da infraestrutura, pelo lado de aspectos distributivos, ou de acessos, olhando pelas pessoas, pelas famílias que acessam itens básicos para a sua vida. Acesso ao lazer, cultura, preservação das tradições, desenvolver no sentido de transformar, mudar, não significa necessariamente negar toda uma trajetória, romper com as tradições. Agora eu queria chegar nesse ponto, o olhar do desenvolvimento das capacidades humanas, com possibilidades de escolha, com liberdades de escolha. Essa é uma abordagem proposta por um filósofo e economista indiano, o Amartya Sen, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia no final dos anos 90, e ele trabalhou muito com o conceito de desenvolvimento como liberdade. Inclusive, esse é o título de um dos livros dele. E o que ele trabalha muito nessa obra é a ideia de que o desenvolvimento como um processo vem na medida que as pessoas têm liberdade de fazer e de ser aquilo que elas gostariam. Aqui no programa a gente orientou vários alunos, vários projetos, utilizando essas diferentes abordagens, que muitas vezes chegam a resultados diferentes de abordagens anteriores. Então, eu acho que é interessante a gente não ter aqui uma escolha de dizer, o meu conceito é esse ou é aquele, mas entender essa possibilidade de diferentes olhares sobre um processo. Obrigado. Diferentes olhares sobre um processo. Eu não quero dizer que crescimento é ruim, mas se é um crescimento que
rompe com a harmonia com a natureza, ele pode ser ruim. Eu não quero dizer que reduzir desigualdades é bom, mas pode não ser suficiente. Então nós temos que tomar algum cuidado e ter essa visão ampla das diferentes possibilidades de entender esse processo. Essa já é uma visão mais recente, do final do século XX para frente, quando a gente começa a se dar conta dos problemas ambientais que o planeta vem enfrentando, quando as instituições internacionais começam a alertar e a gente começa a buscar, e aí vai aparecer logo no slide a seguir, quando a gente fala em promover um desenvolvimento mais sustentável, mais harmônico com a natureza. Que se sustente ao longo do tempo. E, mais uma vez, aqui aparece o conceito do tempo. Então, essa ideia, harmonia com a natureza, preservação do meio ambiente, a valorização da biodiversidade, entram nessa discussão sobre desenvolvimento, já num período mais recente. Vamos aqui. Mas, enfim, com todas essas possíveis definições, o que a gente traz é que é um processo complexo. Por isso é que a gente não tem um conceito único, por isso que a gente não tem um consenso o que é desenvolvimento. Porque é algo complexo. Porque pode, sim, gerar conflitos entre as diferentes dimensões ou os diferentes olhares sobre desenvolvimento. E é por isso que a gente tem que entender essa complexidade para poder pensar na formulação, na implementação, na avaliação de políticas que visam promover o desenvolvimento. Não é simplesmente aumentar a produção, aumentar exportações, mas como conciliar isso nas diferentes dimensões do processo de desenvolvimento. Então, aquilo que pode parecer uma coisa simples se torna bastante complexa, representado aqui numa figurinha. Vamos lá. Ainda, lidando com esse conceito de desenvolvimento, a gente pode falar que tem uma ampla literatura sobre desenvolvimento econômico, sobre desenvolvimento social, já trazendo olhares diferentes, numa abordagem mais da economia, focada em produção, em renda, em riquezas, ou nas dinâmicas da sociedade. Nas últimas décadas do século XX entrou muito o conceito de desenvolvimento humano, e aí veio até a proposta de um índice para medir o desenvolvimento humano, e esse índice ele envolve já um pouco desta complexidade, com um olhar de diferentes dimensões, não apenas de renda, mas também de acesso à educação, acesso à saúde, e teve, sim, a participação do economista indiano Amartya Sen. Então, é um conceito já mais amplo e mais recente. Quando a gente olha para a questão espacial, aí tem vários conceitos, como desenvolvimento local, territorial, regional. Eu aqui nem coloquei ainda o rural, porque o rural vou deixar para daqui a pouco, mas aqui a gente já procura localizar no espaço também esse processo que ocorre ao longo do tempo. Então, são diferentes olhares, diferentes conceitos, até a gente chegar nessa ideia de um desenvolvimento sustentável. E aqui eu ligo também com os objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU e uma agenda buscando esse maior equilíbrio entre as diferentes dimensões. Enfim, a ideia é tratar desenvolvimento como algo amplo, complexo, e aí nenhuma das abordagens unidimensionais se mostra suficiente. Olhar só pela economia, ou pela sociologia, ou um olhar só pelas ciências agrárias, vai ser sempre insuficiente, porque são olhares mais disciplinares, valorizando uma das dimensões do conhecimento. Então, eu insisto nisso e eu tenho certeza que nas várias disciplinas do curso vocês vão ver
essa insuficiência das abordagens unidimensionais. E é isso que o Plageder se propõe, oferecendo disciplinas que tragam diferentes olhares. Em alguma disciplina, o olhar vai vir mais por uma área, em outra ele vai vir por outra área. Às vezes, criando até algum conflito, mas geralmente reforçando complementaridades. E é isso que a gente procura, que vocês construam esse olhar mais crítico, mais questionador ao longo do curso. A ideia é que vocês possam olhar, então, essas múltiplas facetas, essas múltiplas visões do processo de desenvolvimento, olhando, então, essas dimensões diferentes de um processo que ocorre ao longo do tempo. E aí vem essa proposta interdisciplinar. A gente veio com essa proposta primeiro na pós-graduação, quando, no final dos anos 90, a gente propôs a criação do PGDR. Era um período de muitas mudanças no meio acadêmico, no meio científico, e a interdisciplinaridade vinha tomando maior evidência, reunindo conteúdos de diferentes áreas do conhecimento. E a proposta do PGDR, programa que começou em 99, completando agora 25 anos, era da insuficiência de uma abordagem única e a necessidade de trabalhar com essas múltiplas abordagens. E o PGDR veio construindo isso ao longo do tempo. Claro que tivemos dificuldades, que tivemos percalços, mas viemos construindo. E, ao longo do tempo, veio a oportunidade da gente oferecer também um curso de graduação, por conta de um edital da CAPES, lá em 2005, 2006, e a gente estruturou o curso em 2007, veio a primeira edição do PLAGEDER. Então, foi algo amadurecido ao longo do tempo. Essa discussão entre diferentes disciplinas, entre diferentes áreas do conhecimento, que a gente veio construindo para entender um processo complexo que se dá ao longo do tempo. Mas até agora eu falei aqui sobre desenvolvimento, então agora vamos chegar no rural. Vocês estão rindo porque vocês conhecem. Rural. Essa é a rural. Essa é uma rural Willis. E eu coloquei a figurinha porque quando eu era criança, eu ia para a escola numa rural como essa. Da mesma cor, inclusive. Achei uma figurinha agora tão bem conservada. Mas essa é a rural. Então, se eu perguntar aqui, o que é a rural Willis é essa. Aqui não tem dúvida. Essa é definida. Essa é a rural. Mas o que é o rural? Aí vem uma dificuldade enorme. Começa pela definição do IBGE. O IBGE define rural como aquilo que não é urbano. Ou seja, o IBGE define rural negando o urbano. Em cada município do Brasil, tem uma delimitação das áreas urbanas. E o que está fora da área urbana, então, é que é definido como rural. Ou seja, por exclusão. Gente, é assim que é definido o rural pelo IBGE. Por exclusão. Mas quando a gente vai para a literatura, a gente começa a ver diferentes conceitos. Quando a Rumi me convidou aí, eu comecei a pensar o que eu ia falar. Eu fui para a internet dar uma pesquisada. E aí a gente põe rural, a primeira coisa que vem é agricultura. Eu até acho que talvez seja a principal atividade no meio rural. Mas não é única. Não pode ser vista como sinônimo. Não pode ser um conceito de rural aquilo que é agrícola. Porque a gente deixa de fora toda uma agricultura urbana, que ela existe, que ela cresce, que ela é muito importante, e a gente deixa de fora todas as atividades não agrícolas que existem também no rural. Então, embora
boa parte da literatura trate o rural como um espaço de produção e produção agrícola, eu considero, mais uma vez, que é insuficiente. Tem literatura que trata o rural como um espaço de moradia, um espaço de vida. Tem uma literatura que trata como um espaço de conexão entre duas áreas urbanas. Ou seja, eu tenho um urbano aqui, um urbano lá, e o que está no meio, que liga os dois urbanos, é que é o rural. E muitas vezes a gente pensa assim, quando a gente pega um carro e sai para viajar, a gente aprecia o rural, mas a gente está indo de um urbano para outro. Então, entender o rural também é complexo. Porque pode ser por exclusão daquilo que não é urbano, pode ser aquilo que tem a ver com produção, com agricultura, pode ser aquilo como espaço de vida, pode ser aquilo para deslocamento, pode ser turismo, um espaço de acolhimento, pode ser um espaço de preservação ambiental, de preservação das paisagens, do solo, da água, da biodiversidade, dos serviços ambientais, enfim. Então, o rural aqui ele vai ter múltiplas facetas. Assim como o processo de desenvolvimento, o espaço rural também não tem uma definição clara, não tem uma definição única, pode ser visto com os mais diferentes olhares. Pode ser um espaço de inovação, mas também de manutenção de tradições. Então, esse mundo rural também é bastante complexo. Vamos na próxima? Mais uma vez, então, a gente tem muitas possibilidades para conceituar, para definir o rural. Múltiplas atividades, múltiplas funções. Aqui, mais uma vez, se lá a gente tinha diferentes abordagens para estudar o desenvolvimento, a gente também tem diferentes abordagens para estudar o rural. E se isso tem para o desenvolvimento e também para o rural, quando a gente combina os dois e fala em desenvolvimento rural, a gente multiplica essas possibilidades. Se eu tenho 10 possibilidades para entender desenvolvimento e 10 para o rural, então eu vou ter 100 possibilidades para entender desenvolvimento rural. E isso torna muito complicado ter um único conceito. E é por isso, Dani, que ao longo do tempo a gente várias vezes se questionou e disse, pois é, mas eu até hoje estou há 25 anos estudando rural e não sei o que é. Não tenho um conceito único. Mais uma vez, é insuficiente ter um olhar único, direcionado. A gente precisa, mais uma vez, eu estou repetindo aqui, essas perspectivas multifacetadas, as múltiplas dimensões, a gente precisa dessa abordagem interdisciplinar. Rumi, passa para mim ali. E é por isso, então, que eu quero dizer para vocês que o Plagiaire é um curso de graduação, é um bacharelado em desenvolvimento rural. Não é um curso de agronomia. Não é um curso de administração. Não é um curso de geografia. É um curso diferente. É um curso interdisciplinar que traz elementos desses mais diversos cursos. Traz alguns elementos, sim, das ciências agrárias. Nós temos professores com formação na agronomia, na veterinária, na zootecnia, e que trazem conteúdo sobre sistemas de produção animal e vegetal, sobre adoção de tecnologias, sobre solos e água e recursos da natureza. Nós vamos ter também contribuições da biologia, da geografia e da ecologia, trabalhando com os impactos ambientais, com práticas mais sustentáveis, com a biodiversidade, a preservação, com o olhar da paisagem. Nós vamos ter também as contribuições das ciências sociais, aqui a administração, a economia, a sociologia, a antropologia, para entender melhor análises socioeconômicas,
temas ligados ao planejamento, à gestão, à comercialização, ao acesso aos mercados, às relações sociais e cooperação, ao turismo e, principalmente, políticas públicas e privadas. Então, nós vamos trazer contribuições de diferentes áreas de conhecimento. E é por isso que eu considero que o Plagedere é um curso diferente. Ele não se enquadra numa área específica ou não. Ele é um curso interdisciplinar. Ele se diferencia e ele forma profissionais diferenciados. Ele não vai formar agrônomos ou geógrafos ou economistas. Ele vai formar bacharéis em desenvolvimento rural que vão ter condições de dialogar, sim, com profissionais dessas outras áreas mais disciplinares, para juntos pensarem no processo de desenvolvimento como um todo. Bom, eu falei antes nessa sigla, Plagedere, né? É uma sigla que se consolidou ao longo já de mais de 15 anos. Lá em 2005, a CAPES lançou um edital para o oferecimento de cursos à distância nas diferentes regiões do país. E aproveitando aquele edital, então, nós começamos aqui dentro a dialogar e a pensar na proposta, baseados na experiência que a gente tinha da pós-graduação. E na época, 2005, 2006, a gente elaborou a proposta e começou, já no ano de 2007, com esse curso tecnológico, com o título Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural. E com esse título, Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural, se consolidou a sigla, Plagedere. Só que ao longo do tempo, esse título era longo, esse título não dizia bem o foco do curso, porque planejamento e gestão eram uma parte do processo, mas a gente estava fazendo muito mais do que planejamento e gestão. E a gente acabou mudando o nome, então, já na terceira e quarta edição, ele ficou como curso de bacharelado em desenvolvimento rural. Mas a sigla estava consolidada. E a gente, eu lembro, tivemos aqui uma discussão, mantemos a sigla ou tiramos a sigla? A gente queria dar a ideia de continuidade. Mas até nisso, o processo de desenvolvimento do curso envolve mudanças. E a gente mudou o nome, a gente passou de tecnológico para bacharelado, a gente ampliou, porque o tecnológico tinha menos carga horária, era mais direcionado para a aplicação, o foco era na formação de agentes de desenvolvimento rural, isso estava lá na proposta do curso. Já na terceira e quarta edição, de 2014 e 2018, na forma já de um bacharelado, a gente aumentou a carga horária, tem mais disciplinas, mais fundamentação, conceitos e teorias, e mais atenção a essa interdisciplinaridade. A gente tem oportunidades de exercitar esse diálogo, essa interação entre as disciplinas. Mas a sigla ficou. A sigla está consolidada, só que muita gente ouve falar em Plagedere e não sabe o que é Plagedere, porque hoje a gente não usa mais a ideia do planejamento e gestão. E agora, então, a gente segue para a quinta edição. Quero mais uma vez aqui dar as boas-vindas, porque vocês entram aqui nessa trajetória já que vem se consolidando ao longo do tempo. Vamos lá. Bom, agora deixando de falar do curso e falando um pouco mais desse processo e das mudanças nesse mundo rural ao longo das últimas décadas. Tem muita coisa escrita, livros, artigos, muitas teses, dissertações feitas, estudando esse processo ao longo do tempo no Brasil e no mundo como um todo. Um processo de evidente urbanização e industrialização do país. Meados do século passado, o Brasil não tinha nem a metade da população que tem hoje, e a população estava muito mais no campo do que na cidade.
Hoje o Brasil tem uma população muito mais urbana, um país muito mais industrializado, mas esse processo também provocou mudanças no mundo rural. Aumentou a demanda por alimentos e matérias-primas, a indústria demandava matérias-primas que vinham lá da agricultura, então o rural tinha sim essa finalidade de um espaço de produção, alimentos também para atender toda essa demanda urbana. Ao longo do tempo houve sim melhoria na infraestrutura de transportes, de armazenamento, de comunicações, mesmo que hoje a gente reclame das estradas esburacadas e dos pedágios caros, a situação está muito melhor do que era em meados do século passado. A fronteira agrícola se expandiu, nós fomos ocupando e ocupando novas áreas, e os gaúchos foram subindo pelo centro-oeste, chegando no norte. Mudou também o padrão tecnológico, intensificando e buscando aumentos de produtividade. Mas quais foram os impactos disso tudo? Agora vem o próximo. Nós tivemos, primeiro, custos muito mais elevados. Segundo, degradação ambiental, com erosão, poluição, contaminação. Tivemos êxodo. E com esse êxodo, principalmente os jovens foram saindo do campo. E com isso, envelhecimento e muitas vezes falta de sucessão no campo. Tivemos também mudanças na estrutura dos mercados e um setor agroindustrial se consolidando e dominando. Então, isso aqui também a gente pode ver como o outro lado desse processo que veio ocorrendo. Vamos chamar de um processo de desenvolvimento? Talvez sim, dados aqueles todos conceitos, com essa urbanização, com essa industrialização do país, com essa mudança no padrão tecnológico da agricultura e ganhos de produtividade, nos desenvolvemos. Mas olha os impactos que nós deixamos. É hora da gente pensar com um olhar mais amplo sobre o desenvolvimento rural. Afinal de contas, o que a gente espera do futuro? Como é que vai estar o nosso planeta daqui a 30 anos? Ou, como é que vai estar o mundo rural daqui a 30 anos? E eu estou falando 30 anos porque é daqui a pouco. 30 anos passa muito rápido. Mas com tudo que mudou nos últimos 30 anos, se continuar no mesmo ritmo, nós não vamos estar aqui nos próximos 30. Nós temos que pensar nessa complexidade e nos impactos que nós estamos deixando. Novas atividades nos espaços rurais. Então, antes eu já falava aqui sobre o olhar do turismo, sobre artesanato, sobre agroindústrias. Bom, nós temos que ver o que isso traz de oportunidade e o que isso nos deixa de desafio. Então, essas complexidades, elas vão se intensificando à medida que a gente vai tendo um olhar mais amplo sobre esses processos. Cada vez mais a gente tem estado atento a essas possibilidades de agregação de valor, de novos aprendizados no mundo rural. Gente? E ainda a gente está vivendo várias crises e choques, né? Crises econômicas, crises sociais, crises políticas, crises ambientais, e dentro delas eu incluo as climáticas. Nosso mundo rural, nesses últimos anos, sofrendo com secas recorrentes e cheias, com eventos cada vez mais extremos, mas que não são apenas questões climáticas, que têm implicações econômicas e sociais. A abertura comercial no início dos anos 90 provocou uma mudança rápida nos sistemas econômicos, ao mesmo tempo que possibilitou que uma agricultura tivesse crescimento e expandisse as suas exportações, também trouxe maior concorrência.
nesses últimos 20 anos, eu diria, um processo de desindustrialização, de desemprego, de custos cada vez mais elevados, e isso traz problemas sociais muito severos, aumentando desigualdades e muitas vezes gerando insegurança alimentar e nutricional. E aqui vem uma questão que é uma ironia no nosso país. Um país com uma agricultura pujante, um país grande exportador, um país que tem um grande contingente da população em situação de insegurança alimentar. Como é que a gente entende isso? Que desenvolvimento é esse processo que a gente está percebendo com tanta desigualdade? A infraestrutura, antes eu estava dizendo que melhorou. Claro que melhorou, mas não acompanhou o crescimento da produção. Mudanças tecnológicas extremamente rápidas, de forma até assustadora, talvez não tanto para os jovens, mas para os mais velhos como eu, essas mudanças tecnológicas assustam um pouco, com a rapidez que elas avançam. E a gente não consegue mais acompanhar. Mas elas não são iguais para todo mundo. Não são acessíveis para todo mundo. Então elas podem estar, inclusive, aumentando desigualdades. E o mundo rural? Será que reage a esse processo todo? A essas mudanças econômicas, políticas, sociais e ambientais? Como é que esse mundo rural reage? Será que ele consegue se adaptar a essas mudanças? O rural é diverso, como a Rumi já estava dizendo. O rural aqui no estado é diferente de outros estados. Dentro do nosso estado nós temos diversidade. Nem todo mundo se adapta adequadamente a essas mudanças, a esses choques. Surgem novos problemas. E com novos problemas a gente tem que buscar novas saídas, possibilidades, alternativas. E é isso que antes eu discutia lá. Uma das perspectivas de desenvolvimento, trazida pelo filósofo economista Amartya Sen, é ter liberdade de escolher o nosso caminho. E para isso a gente precisa conhecer, então, possibilidades, alternativas, que a gente tenha condição de buscar essas novas respostas. E é isso que a gente busca fazer no Plagedera. Formar pessoas no bacharelado em desenvolvimento rural, para que tenham competência para lidar com esses profissionais. Nós não vamos formar pessoas para que saibam o que é desenvolvimento rural, para que saibam o modelo ou a receita, mas para que tenham competência para avaliar os cenários, para julgar, para propor, para questionar, para pensar em saídas. Para que tenham uma visão crítica e questionadora. E que possam montar um simples quebra-cabeça. Não existe um modelo único. Mas nós temos que saber reconhecer a diversidade e buscar diferentes modelos, diferentes saídas para pensar no futuro. O que vem pela frente? Talvez daqui a 30 anos eu não esteja mais aqui. Mas principalmente os mais jovens ingressando no curso, o que vão estar fazendo daqui a 30 anos? Qual vai ser o mundo rural? Quais vão ser os desafios? Será que nós ainda vamos ter água? Ou vamos ter água demais? O problema da seca era recorrente, de repente veio chuva em excesso. Como é que a gente regula isso? Como é que a gente distribui melhor? Tecnologia avança rapidamente, mas daqui a pouco está substituindo toda a mão de obra. Bom, e o que nós vamos fazer com todas essas pessoas? Nós temos que pensar melhor nesse futuro. Vamos lá?
Então, aqui, só para, já me direcionando aqui para o fim, até porque está passando mais do que o tempo que eu tinha pedido, só para dar a ideia, alguns estudos recentes que eu acabei orientando aqui no programa nos últimos anos, né? Um trabalho do José Tobias Machado sobre a vulnerabilidade de produtores de leite frente a essas estruturas de mercado que vem mudando. Como é que essas mudanças das agroindústrias processadoras vêm excluindo muitos produtores do processo produtivo? E como é que se reage a isso? Um trabalho da Laura Cossani sobre efeitos das crises climáticas e como isso vem alterando práticas dos vitivinicultores do Rio Grande do Sul. Então, só para dar uma ideia, aqui fala de leite, aqui fala de uva e vinho, aqui fala de estrutura de mercado, aqui fala de clima. São problemas que vêm ocorrendo, que vêm provocando reações no mundo rural. O avanço da soja e do eucalipto, causando impactos em indicadores sociais e econômicos. Feito pelo Edmundo Odrich, um trabalho também buscando analisar impactos de mudanças produtivas. Aqui é um impacto tecnológico do Heitor Rios sobre o uso de sensores para garantir e monitorar o bem-estar animal na produção de frangos. Então, eu pego aqui alguns exemplos focados mais em diferentes sistemas de produção, porque é o tema que eu trabalho. Mas não é só isso que nós vamos fazer ao longo do curso. E aí eu coloco aqui, um dos últimos slides, o que vai vir lá no final. Logo agora, vocês começam com disciplinas de instrumentalização, de introdução ao desenvolvimento rural, vocês vão começar a ter um panorama amplo sobre o que é o Plagiaire, mas lá no final, vai ocorrer lá por 2027, por aí, quando vocês tiverem que elaborar projetos para o trabalho de conclusão do curso, esses são os temas que nos guiaram nas duas edições anteriores. Eu não sei se nessa próxima edição vão continuar os mesmos. Talvez, no decorrer do tempo, aí mude um pouco. Mas nas últimas duas edições, nós tivemos trabalhos de conclusão sobre história agrária, sobre desenvolvimento regional e as relações rural-urbano, sobre questões demográficas, questões de gênero, permanência e êxodo, sobre cooperação e cooperativismo, sobre as questões ambientais, sobre planejamento e gestão, sobre mercados, políticas, segurança alimentar e nutricional, sobre turismo, alguns temas emergentes, e ainda abrimos um último espaço, outros temas, ou seja, qualquer outra coisa que os alunos quisessem estudar, ligados ao rural, a gente tinha espaço. Então, eu decidi colocar essa lista aqui só para dar uma ideia de que lá no final vocês terão trabalhos de conclusão para fazer sobre temas de escolha de vocês no mundo rural, mas que podem lidar com essas mais diferentes facetas, numa perspectiva mais pela economia, mais pela tecnologia, mais pela sociologia, mais pela ecologia. Cada um vai tomar o seu caminho, cada um vai tomar o seu rumo. E nós vamos tentar aqui sempre manter o apoio necessário para que vocês possam avançar nessa direção. E aí o meu quase último. Então, para chegar lá, o que vocês precisam para chegar lá naquela lista de temas do TCC? Primeiro, vocês vão fazer disciplinas, vocês vão fazer estágios, vocês vão ter algumas atividades complementares, como está previsto no plano pedagógico do curso. Segundo, vocês vão ter que aprender a trabalhar com ensino à distância. Vocês vão ter uma disciplina de instrumentalização, mas vocês vão ter que se dedicar a isso. É diferente de um ensino presencial. Não quero dizer que é melhor nem que é pior, mas é diferente. Exige muito a dedicação, o comprometimento. Deixa eu passar aqui, depois eu volto.
dedicação e comprometimento de cada um de vocês. Usando essas ferramentas de ensino-aprendizagem para que possam acompanhar as atividades do curso. Outro ponto é que eu gostaria de deixar muito claro aqui, para que vocês entendam que esse curso é um curso da URGS. A URGS tem a sua sede em Porto Alegre, tem também o campus no Litoral Norte. Mas esse é um curso da URGS, oferecido nos diferentes polos, em parceria com a CAPES, tem financiamento da CAPES, e com as prefeituras municipais, para poder ofertar nesses diferentes polos. Nas edições anteriores, nós já trabalhamos em alguns outros polos. Até isso foi mudando ao longo do tempo, alguns polos permaneceram, outros polos saíram, outros polos chegaram, mas é a URGS oferecendo um curso em parceria com as prefeituras, através dos polos nos municípios. Então, eu acho muito importante que vocês tenham esse olhar. Vocês são já matriculados alunos da URGS. Vocês são tanto alunos da URGS como qualquer aluno nos nossos cursos presenciais aqui em Porto Alegre. Vocês têm acesso a todos os recursos da URGS como qualquer aluno dos cursos presenciais. Então, vocês têm que se sentir alunos da URGS. E isso envolve, então, colocar essa dedicação, esse comprometimento, essa responsabilidade, cuidar muito dos prazos, porque o Plageder, ele tem uma diferença que ele não é um curso permanente. Ele é um curso oferecido por edital. Então, quando tem o edital e tem a oferta, vocês ingressam e vocês têm que seguir até o fim. Não tem aquela coisa de, reprovou numa disciplina, então faz no próximo semestre. Porque o Plageder não é um curso oferecido a cada semestre. Então, essa dedicação, esse comprometimento, essa responsabilidade depende aqui muito de vocês. E é isso que vai levar ao sucesso. Não deixem de procurar a coordenação do curso, a secretaria, sempre que tiverem qualquer dificuldade. Assim como vocês, a gente também vai estar fazendo um esforço grande para garantir a permanência e até para reduzir a evasão. A evasão sempre é grande nos cursos à distância, seja de universidade pública ou privada, seja em qualquer área do conhecimento. A evasão é grande. Nós já tivemos, nas edições anteriores, uma grande evasão. Mas a gente tem feito esforço, com base nessa experiência, para ir reduzindo a evasão. A evasão foi menor já nessas edições mais recentes. Agora, começando aqui com uma turma, que eu considerei até pequena, a gente vai ter que fazer um esforço muito maior para reduzir essa evasão. E, com isso, garantir a permanência de vocês para que consigam chegar até o final. Mas, para isso, é fundamental essa dedicação. Rumi, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui. Espero, com isso, trazer alguma motivação para os alunos que estão entrando e me coloco à disposição, caso tenha qualquer comentário, qualquer discordância daquilo que eu falei, qualquer complementação, qualquer reclamação, eu fico à disposição. Paulo, aí, a gente só pode, assim, profundamente aí, agradecer, né, é verdadeiramente uma aula inaugural, né? Eu acho que, né, que dá uma base inicial para vocês, né, saber onde é que vocês vão pisar, um pouco do conteúdo e também, né, como eu tinha dito, ninguém melhor que o professor aqui para conhecer a história do curso. Ele contou um pouco da história do nosso curso aqui, que talvez alguns, ou eu mesma, né, detalhes eu não conhecia ainda. Né? Então, professor Paulo, muito obrigado. Né? Acho que... e tem uma outra coisa que eu sempre acho admirável no professor Paulo. Ele torna, né,
coisas complexas como o desenvolvimento rural, né? A partir da fala dele, assim, a gente sabe que é complexo, mas ele fala de uma forma tão, né, coloquial, tão, né, diria simples, sem ser simplório, que todo mundo consegue compreender. Né? Eu acho que é uma grande qualidade de um professor. Né? Então, a vantagem da gente ser mais velho é isso, a gente vai ficando velho, a gente conhece a história, enquanto a memória não falhar, a gente está aqui para contar a história, né? Perfeito. Então, aqui, ó, nós temos aí algumas questões aí que o pessoal está colocando, mas acho que são questões que a gente vai conseguir ao longo do curso, que dizem respeito à formação profissional, a questão do registro, aí que sempre vem à tona, mas que é um tema que a gente vai posteriormente aprofundar, né? Eu não sei se aqui alguém do público gostaria de fazer algum comentário rápido. E deixa eu ver se também os coordenadores aqui a gente tinha... Talvez essa pergunta ali sobre o registro no CREA, né, e o tecnológico, talvez valesse a pena a gente fazer um rápido comentário, né? Porque no início, quando nós começamos, o curso era tecnológico. E o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ele já vinha abrigando outras áreas, por exemplo, a geografia, a geologia já estavam no CREA, e eles já tinham aberto uma câmara para cursos tecnológicos. Então, na época, nós tivemos, sim, esse acolhimento do curso tecnológico em desenvolvimento rural. Então, os profissionais formados na primeira e segunda edição, como tecnólogos, tiveram sim o registro pelo CREA. A questão é que depois, por um novo edital da CAPES e por um direcionamento dado pela nossa universidade, nós transformamos ele em bacharelado, com a ampliação da carga horária. Isso foi uma indução que veio da CAPES e da reitoria, e a gente acabou mudando para o bacharelado. E o CREA, então, resistiu a esse credenciamento. E eu acho que até hoje já foi indeferido no CREA, mas até hoje nós não temos ainda, né, um outro conselho para o qual credenciar os profissionais. Então, talvez, ao longo do tempo, continuar nessa tentativa de ver uma aproximação com o Conselho de Administração ou de Economia, ou, quem sabe, à medida que nós temos um número maior de pessoas, criar um conselho próprio, como existem em várias profissões, mesmo com um número menor de profissionais, mas é, sim, uma questão importante, né, que muitas vezes impõe alguma limitação. Por exemplo, no ano passado, a Emater abriu um concurso público e tinha vaga para bacharel em desenvolvimento rural e eles abriram mão da exigência de registro no CREA, né, porque sabiam que o curso ainda, os profissionais aqui formados não têm esse registro. Mas, é claro, é um curso que já está avaliado e reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, os profissionais têm esse reconhecimento, que não tenham um registro profissional. Perfeito, obrigada, professora. Acho que é um tema que nós vamos, como eu disse, nós vamos retornar a ele, né? Vamos conversar sobre isso ao longo do curso também, né? Eu vi aqui que tem alguns coordenadores de polo, não sei se algum coordenador de polo gostaria de se manifestar ou trazer a mensagem aí, em nome dos demais também, né? Porque, afinal, hoje realmente é uma aula inaugural, né? E como o nosso curso é EAD, ele tem uma estrutura, né, que funciona aqui, os professores, os tutores à distância estão aqui em Porto Alegre, né? Mas os polos, a gente depende e é isso, é um trabalho em equipe, em que os polos e o papel, sobretudo os coordenadores, as pessoas que estão nos polos, é fundamental aí.
Então, não sei se alguém gostaria de... Paulo, deixa eu ver quem é que está aí mais, se alguém, Lisiane, se gostaria de, enfim, em nome dos demais coordenadores, dar uma palavrinha. Vamos ver se o Paulo se coloca aí. Enfim, a gente tinha também aberto essa possibilidade, né? Mas, de qualquer forma, a ideia, gente, hoje é um pontapé inicial. Acho que o professor Paulo... Boa noite, Paulo. Professor Paulo. De Paulo a Paulo. Outro professor Paulo. Hoje é a noite dos Paulos aí. Então, boa noite, prazer em ter aqui conosco. Enfim, gostaria de nos falar trazer alguma mensagem aí do Polo 13 de Maio. Por gentileza. Então, boa noite a todos e todas. É uma satisfação muito grande poder participar deste momento hoje. Então, eu cumprimento a professora Rumi, ao professor Vaquil, aos demais professores e professoras do Plagider presentes aqui, e de forma muito especial eu cumprimento aos estudantes, as estudantes que estão iniciando o curso hoje, e gostaria de dizer, não só em nome do Polo de 3 de Maio, então, conforme o desafio, dizer de que todos os polos UAB do Estado que estão recebendo este curso agora estão à disposição de vocês, estudantes, à disposição com a sua infraestrutura técnica e tecnológica e pedagógica de apoio também, tanto para os estudantes quanto para o diálogo, então, essa mediação do diálogo com a URGS entre os estudantes e à disposição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Dizer ainda de que há um contentamento muito grande nós podermos receber nos diferentes polos do estado do Rio Grande do Sul o curso de bacharelado em desenvolvimento rural, que tanto já tem contribuído com o desenvolvimento rural nas suas amplas facetas, nas suas amplas interpretações. Então, muito agradecido por esta possibilidade. Eu acredito que a contribuição, então, regional, ou para as diferentes regiões do estado, ela tem tendência agora de ser construída e reconstruída. Muito obrigada, professor Paulo. Acho que também está falando em nome dos demais aqui que se fazem presentes. Deixa eu ver quem é que está aqui. A gente vinha falando aqui, eu estou repassando rapidamente. A professora Lisiane, do Polo de Gramado. Deixa eu ver se a professora Jane, né, do Polo de Quaraí, e demais também, mais cedo, por WhatsApp, nos mandaram mensagens de que hoje não poderiam estar presentes, mas também eu queria deixar registrada aqui a mensagem do professor Leandro Luives, lá da nossa Secretaria de Educação à Distância, né, que mais cedo também ele não pôde estar aqui, presente, ele está de férias, na verdade, mas escreveu dizendo, olha, que, enfim, que nós vamos ter eventos posteriores, né, com a Secretaria e toda a estrutura da educação à distância aqui na universidade, tá? E, bom, eu acho que, assim, dito isso, o que eu posso dizer nesse momento? Que acho que foi dado o pontapé inicial, tá? Estou vendo aqui mensagens que muita gente aqui dizendo que está se sentindo motivado, e nós também, né, enquanto estrutura aqui do curso, tutores, nós temos representação de tutores, professores, alunos do PGDR, né, toda a equipe de apoio aqui da universidade, né, estamos assim, bastante motivados. A gente vai ter aí 4 anos pela frente, vamos estar juntos, tá? E esperamos que vocês, cada um de vocês, estudantes que estão aqui presentes, né, recebam aí, né, o que a gente tem para oferecer e também nos tragam as contribuições, que é um curso que busca valorizar, né, essas, digamos, essas iniciativas e leituras locais, da qual, né, vocês, como estudantes, são os grandes vetores aí. Tá? Então, muito obrigado, professor Paulo, a todos os presentes e, sobretudo, aos nossos alunos aí. Um grande abraço.